Olá, pessoal! Eu sou a Emanuele, da turma 202 da Escola Lara Ribas de Chapecó, e hoje eu tô aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre probabilidade. Segue o vídeo. Bom, pessoal, então explicando um pouquinho para vocês sobre a probabilidade. Probabilidades são as chances de um resultado. Por exemplo, em um lançamento de moeda, qual as chances de eu tirar cara ou coroa? Ou em um lançamento de dado, quais as chances de cair um número par? Ou quais as chances de cair um número ímpar? Ou, por exemplo, eu tenho uma sacola de frutas. E nessa sacola tem laranja, maçã e limão. Qual a probabilidade, a possibilidade, de eu tirar dessa sacola com os olhos fechados uma laranja? E assim é a probabilidade, chances de um resultado, as possibilidades. Então, na probabilidade, a gente tem o espaço amostral, que são todas as chances possíveis do meu resultado, de eu ter um resultado, e o evento, que são as possibilidades, ou seja, o total. No evento, a gente pode criar várias possibilidades. Por exemplo, quais as chances de, num lançamento de dado, cair um número par? Ou quais as chances de cair um número ímpar? E assim por diante. Bom, vou explicar um pouquinho para vocês, então, sobre o cálculo. Então, pessoal, a explicação, então, do cálculo, como eu tinha falado. No cálculo, é dividido o número de resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis. Então, a minha forma para fazer o cálculo da probabilidade vai ser esta aqui. Esse N aqui significa o número de elementos. Então, sempre vai ser o evento pelo espaço amostral. Então, é o meu número de elementos do meu evento A, que eu tenho aqui, que é o meu número de elementos do meu evento A, e o meu número de elementos do meu espaço amostral, que são todas as possibilidades que eu tenho. Então, os causos favoráveis pelas possibilidades. Então, aqui, por exemplo, em um lançamento de dado, qual a probabilidade de cair um número par? Então, no meu evento A, para cair um número par, eu tenho o 2, o 4 e o 6, que são os números pares de um lançamento de dado. Então, eu tenho 3 elementos aqui. Então, portanto, meu número de elementos vai ser o 3. Vai ser o que vai significar o meu evento A vai ser o número 3. No meu número de elementos do meu espaço amostral, são todas as possibilidades que eu tenho. Então, em um lançamento de dado, eu tenho 6 possibilidades, que são as possibilidades de cair o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, portanto, o que corresponde a isso é o número 6, que são todas as possibilidades que eu tenho. Então, para fazer essa divisão, a gente coloca o P, colocamos o número de elementos do meu evento, que é o 3, pelo número de elementos do meu espaço amostral, que é o 6. Então, fazendo essa divisão, 3 dividido por 6 fica 0,5. Como 0,5 não corresponde a uma porcentagem, a gente multiplica por 100. Multiplicando por 100, vai ficar 50%. Então, as possibilidades de cair um número par um lançamento de dado vai ser de 50%. Lembre que é o meu número de resultados favoráveis pelos números de resultados possíveis. Então, o evento pelo espaço amostral. O N é o número de elementos. Então, vocês pegam o número de elementos que vocês têm pelo número de do evento pelo número de elementos do espaço amostral, que são os possíveis. Todas as possibilidades e aqui os favoráveis que eu tenho. Ok, pessoal? Pessoal, com outro exemplo aqui para vocês, para ficar mais claro. Então, temos a pergunta assim. Em um lançamento de dado, qual a possibilidade de cair o número 1? Então, vocês perceberam que aqui eu mudei a letrinha? Eu coloquei a E. Por exemplo, antes, no outro exemplo, eu tinha o meu evento A. Agora, eu tenho o meu evento E. Mas assim, vocês podem mudar. É as possibilidades, é o evento. Então, vocês podem criar várias possibilidades. Vocês podem criar vários exemplos. Esse é o meu evento E. Então, o meu evento E é de cair o número 1. Então, eu quero que caia o número 1. Então, meu evento vai ser um número 1. E o espaço amostral, o meu número de elementos no meu espaço amostral vai ser o 6.
Por que vai ser o 6? Porque são todas as possibilidades que eu tenho no lançamento de dado. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, o 4, o 5 e o 6. São todas as possibilidades que eu tenho. Então, vai continuar sendo 6. Como eu quero saber qual a possibilidade de cair o número 1, eu coloco o número 1 no evento, porque eu quero descobrir ele. Então, usamos a fórmula aqui. Colocamos o número 1, que o cálculo pede isso, e o 6, que é as possibilidades que eu tenho. Então, o número de elementos do evento é o 1 e o número de elementos do espaço amostral é o 6. Então, dividindo isso, vai ficar 0,1666 e assim por diante, infinitamente. Então, para a gente arredondar isso, eu vou fazer pela regrinha de arredondamento. No arredondamento, a gente olha para as duas casas depois da vírgula e a gente começa a mudar depois da terceira casa. A gente vê se ela é maior ou menor que 5. Se ela for maior que 5, a gente muda ela. Se ela for menor que 5, a gente deixa começar. Por exemplo, se aqui fosse 3,3333 e assim por diante, a gente colocaria 3,33. Mas como é maior que 5, vai ficar. A gente continua com as duas casas que vem depois da vírgula, o 16, vírgula. A gente muda, então, 67%. A gente muda ela, por causa que ela é maior que 5. Então, as possibilidades de cair um número 1 em um lançamento de dado é de 16,67%. E é isso aí, galerinha! Bom, pessoal, essa foi a explicação de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido. Muito obrigada por terem assistido o vídeo e até mais!